Bom, gente, vamos então começar aqui. Eu vou passar para vocês agora o módulo 3 da frente 2 da parte de termologia do extensivo da noite, tá? Então, é o módulo 3 e vamos começar pela questão 1. Não tem teoria, é só a gente lembrar de alguns conceitos que a gente já vimos na aula anterior. Então, o enunciado fala assim: na depilação a laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa M 210 a menos 10 kg, inicialmente uma temperatura TI de 36 graus Celsius, temperatura inicial da raiz do pelo, que é aquecida pelo laser a uma temperatura final de 46 graus Celsius. Se o calor específico sensível da raiz é igual a 310 ao cubo joule por quilograma Celsius Celsius, o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a... Então, nota o seguinte, ó, está acontecendo aqui. Varia a temperatura da raiz do pelo. A temperatura varia de 36 até 46 graus Celsius, há uma variação de temperatura. O que provoca variações de temperatura é o calor, que é o que a gente chama de calor sensível. Calor sensível é o calor que provoca variações de temperatura. Como que a gente acha o calor sensível mesmo? A equação fundamental da calorimetria. O calor sensível, esse S de sensível, é mc delta θ, que é macetão. Bom, vamos olhar o enunciado. No enunciado ele fala que a massa da raiz do pelo que eu quero aquecer é 210 a menos 10 kg. O calor específico dessa raiz do pelo é 310 ao cubo joule por quilograma grau Celsius. Nota que a massa está em quilograma e aqui o calor específico também está em joule por quilograma grau Celsius. As unidades são coerentes. Então a gente coloca na expressão os valores. Então está ali a massa, 210 a menos 10 kg. O calor específico 310 ao cubo joules por quilograma grau Celsius. E a variação de temperatura, a variação em física, sempre final, menos inicial. A temperatura final é 46 graus Celsius, a inicial 36 graus Celsius, está lá. Vamos fazer essa conta. Então, como é que fica essa conta? Então, primeiro, ó, 2 vezes 3 vai dar 6. E 46 e menos 36 vai dar 10. E aí fica assim. 6, que é o 2 vezes 3, vezes 10 a menos 10, vezes 10 ao cubo, vezes 10. Nota em joule, porque o calor específico está dado em joule por caloria, joule por quilograma grau Celsius. E você faz a conta, né, potência, mesma base, 10, mantém a base, soma o expoente, 10 a menos 10, com 10 ao cubo com 10, 10 é a primeira, né, vai ficar menos 10 mais 3 mais 1, e você acha que a quantidade de calor sensível que o laser forneceu para a raiz do pelo é 6, 10 a menos 6 joule, que é a alternativa A de amor, certo? Então essa é a questão número 1. Variou a temperatura, quem faz isso? Calor sensível, que é macetão. Tudo bem? Questão 2. Um objeto de massa 400 gramas, constituído de um material de calor específico sensível 1,10 ao cubo joules por quilograma grau Celsius. Nota que aqui tem um problema de unidade, né? A massa está em grama e o calor específico está em 10 ao cubo joules por quilograma grau Celsius. A gente vai ter que ajustar a unidade aí, ou fazer toda a conta em grama, ou toda ela em quilograma. Vamos dar preferência aqui ao sistema internacional, vamos medir a massa em quilograma então. Foi colocada uma fonte, né, você vê na foto, é um bico de Bunsen, né, um fogareiro aí, que forneceu calor à razão de 8,10 ao cubo joules por minuto. Significa isso? Cada minuto que você ficar em contato com essa fonte térmica, ela vai te fornecer 8,10 ao cubo joules. Após 5 minutos, a temperatura do objeto, que estava inicialmente a 20 graus Celsius, atingiu o valor de 80 graus Celsius. De novo, ocorreu uma variação de temperatura, né? O corpo, o objeto esquentou. Sabe-se que parte do calor fornecido pela fonte foi dissipado, se perdeu, né? Parte do calor o corpo não aproveitou, parte do calor aqueceu o ambiente, se perdeu, se dissipou, não foi aproveitado para o meio externo. A quantidade de calor dissipada, perdida para o meio externo foi de... Então vamos começar a questão. Começamos como? Primeira coisa, a massa do corpo que está aquecendo, 400 gramas, vamos passar para quilograma, só dividir por 1000, 400 gramas, 4,10 a menos 1 kg. É a massa do objeto que está sendo aquecido pelo bico de Bunsen, pela fonte de calor aí. Outra coisa, o enunciado falou o seguinte: o calor específico do objeto, então é 1,10 ao cubo joule por quilograma grau Celsius, a temperatura inicial 20 graus Celsius, temperatura final 80 graus Celsius, e a massa acabamos de achar, 4,10 a menos 1 kg. Outra coisa que o enunciado fala: se você ficar 1 minuto
em contato com essa fonte vai te fornecer, ou fornecer para o objeto, fornecer 810 ao cubo joules. O enunciado fala que a chama ficou acesa, o processo todo demorou 5 minutos. Em 5 minutos, qual é a quantidade total? A quantidade total de calor que a fonte libera. A regra de 3 simples, né? Tranquilo, é só você multiplicar 810 ao cubo joules por 5 e você vai achar a quantidade total de calor que a fonte liberou. 5 vezes 8 vai dar 40, 10 ao cubo, é a mesma coisa aqui, 410 a quarta joules. Essa é a quantidade total de calor que a fonte liberou. Parte desse calor é usado para aquecer o objeto. Aquecer, calor sensível, que é macetão, MC delta θ. Lembrando que o calor específico é 1,10 ao cubo joule por quilograma grau Celsius, a temperatura inicial 20 graus Celsius, final 80 graus Celsius, e a massa 410 a menos 1 kg do corpo que está sendo aquecido. Colocando os dados, vamos fazer a conta, 80 menos 20 vai dar 60, 4 vezes 1 é 4, e você tem o seguinte resultado. 4, 10 ao quadrado, o que é esse 10 ao quadrado? É o 10 a menos 1 vezes 10 ao cubo, vezes 6 e vezes 10. O que é esse 6 vezes 10? É o 60, lá, 80 menos o 20. Então essa quantidade de calor sensível vai dar 2,4 10 a quarta joules. De novo, né, o calor específico está em joule por quilograma grau Celsius. Isso é o calor que o corpo absorveu para aquecer. Então, relembrando, quantidade total de calor que a fonte liberou, 4 10 a quarta joules. Quantidade de calor sensível que o corpo aproveitou para aquecer, 2,4 10 a quarta joule. Não bate, né? Nota, nem a quantidade total de calor é maior que o calor que o corpo absorveu, que o corpo aproveitou. Por quê? Parte do calor se perdeu, aqueceu o ambiente, aqueceu o ar em volta do sistema, se perdeu, foi dissipado. A quantidade total de calor, ela é a soma entre o calor sensível, que de fato aqueceu o objeto, mais o calor dissipado que se perdeu para o meio ambiente. 4 10 a quarta joules, o calor total, é 2,4 10 a quarta joules, que é o calor aqui sensível que aqueceu o corpo, mais o calor dissipado. O calor dissipado, que se perdeu para o ambiente, 1,6 10 a quarta joules, que nos dá a alternativa A, de amor. Certo? E essa é a questão número 2. Para fazer a próxima questão, a gente tem que aprender um conceito novo, que é o conceito de sistema adiabático. Não se assuste com a palavra. O que é um sistema adiabático? O sistema adiabático é um sistema isolado termicamente. É um sistema de paredes adiabáticas, um sistema com paredes isolantes térmicas. Ou seja, no sistema adiabático, o calor que está dentro do sistema não sai e o calor que está fora do sistema não entra. Um sistema isolado termicamente. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui, como um exemplo de um sistema adiabático. Vamos supor que você resolva um belo fim de semana dar um passeio até a praia, fazer um bate e volta na praia, você vai se organizar, fazer um lanchinho. Então você vai pegar a sua caixa de isopor. A sua caixa de isopor não é adiabática, tá? Ela não é um isolante térmico perfeito. Mas vamos supor, idealmente, que a sua caixa de isopor fosse um isolante térmico perfeito, que a sua caixa de isopor pudesse ser considerada um sistema adiabático. E você vai colocar, né, a sua merenda, o seu lanchinho dentro da sua caixa de isopor. Então você pega um frango, assa um frango bem quentinho, gostoso, com uma farofa, põe um frango quentinho na sua caixa de isopor. Aí você vai tomar alguma coisa para refrescar na praia. Aí você pega uma tubaína geladinha, põe junto na caixa de isopor, põe os dois juntos na caixa de isopor, você tem só uma caixa de isopor. Põe o frango bem quentinho, acabou de fazer o frango, acabou de assar o frango. Põe a tubaína que acabou de sair da geladeira, está bem geladinha, trincando de gelada. Tampa a sua caixa de isopor, aí você vai para a praia. Você vai para a praia, vai viajar, fica lá na praia de manhã, se diverte, toma um banho de mar, passa um tempo, e aí você está com fome, aí você vai fazer o seu lanchinho. Nesse tempo em que você foi viajar, né, brincou na praia, o frango e a tubaína trocam calor. Os dois objetos trocam calor. Lembra, o calor é uma forma de energia que se propaga espontaneamente do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Então o que vai acontecer? A galinha que está quente vai perder calor para a tubaína que está fria. Mas se a gente supor, admitir que o sistema é adiabático, o calor de dentro não sai, o de fora não entra, o que vai acontecer? Todo o calor que a galinha perde,
a tubaína recebe. E todo o calor que a tubaína recebe, a galinha perde. Então, se eu somar dentro do sistema todos os calores perdidos, com todos os calores ganhos, se eu somar os calores trocados, essa soma obrigatoriamente, essa somatória de calores tem que dar zero. Por quê? Porque todo o calor que foi liberado dentro do sistema foi absorvido dentro do sistema. E todo o calor absorvido dentro do sistema foi liberado dentro do sistema. Não há saída de calor e nem entrada de calor. Sistema isolado. Ou seja, a soma de calores trocados vai dar zero. E é claro que isso não vale só para dois objetos. Você pode colocar mais coisas na sua caixa de isopor. Você põe lá um prato de maionese, você coloca lá um pudim, você coloca lá, sei lá, um cuscuz, sei lá o que você gosta de comer quando você vai para a praia. Mas vai colocando tudo lá dentro, coisas quentes, coisas frias. Esses objetos vão trocar calor uns com os outros. Se o sistema é adiabático, a soma dos calores trocados vai dar zero. Lembrando que eles não trocam calor para sempre. Uma hora cessa a troca de calor. Quando que cessa a troca de calor? Quando eles entram em equilíbrio térmico. E que é estar em equilíbrio térmico? É estar à mesma temperatura. A temperatura de equilíbrio térmico é a temperatura final igual para todo mundo. Então, se o sistema é adiabático, o sistema é isolado termicamente, o calor de dentro não sai, o de fora não entra. Se você somar as quantidades de calor trocadas entre os corpos do sistema, essa soma vai resultar zero, até que eles entrem em equilíbrio térmico, certo? Lembrando, essa soma só dá zero se o sistema estiver em equilíbrio térmico, certo? Se todo mundo acabar com a mesma temperatura. Um exemplo disso é a questão 3. Analise. Lava a sua garrafa térmica com água filtrada a temperatura de 20 graus Celsius. O examinador está me dizendo que a temperatura inicial da garrafa térmica é 20 graus Celsius. Coloque então na garrafa uma porção de 200 gramas de café que acabaram de coar. O café está quentinho, acabou de passar o café. A uma temperatura inicial θ0, temperatura inicial do café. Considerando que a capacidade térmica da garrafa, lembra? Capacidade térmica, Czão, massa vezes calor específico. É de 100 calorias por grau Celsius, o calor específico sensível do café, 1 caloria por grama grau Celsius, e após algum tempo, ele está me dizendo, olha, espera entrar em equilíbrio térmico, tá? Após algum tempo, a temperatura de equilíbrio do sistema garrafa café ter atingido 60 graus Celsius, então 60 graus Celsius é a temperatura final do sistema, a temperatura de equilíbrio térmico, pode-se afirmar que o valor de θ0 em graus Celsius é. Então, vamos lá. Lembra, a soma das quantidades de calor é igual a zero. Estou supondo que o café só troca calor com a garrafa térmica só troca calor com o café. O meu sistema é o café e a garrafa térmica. Eles não trocam calor com outras coisas, eles não trocam calor com o meio ambiente. Sistema isolado, adiabático, café, garrafa térmica. Você vai somar as quantidades de calor que esses dois objetos trocam e vai igualar a zero. Então eu vou somar a quantidade de calor trocado pela garrafa mais a quantidade de calor trocado pelo café, essa soma tem que dar zero. No caso da garrafa, ele me deu a capacidade térmica da garrafa, o Czão. No caso do café, ele me deu o calor específico do café, o Czinho. O Czão delta θ para a garrafa, mais MCzinho delta θ para o café, essa conta tem que dar zero. Coletando os dados enunciados, capacidade térmica da garrafa, 100 calorias por grau Celsius. Calor específico do café, 1 caloria por grama grau Celsius. Massa de café, 200 gramas. A temperatura inicial da garrafa, ela lavou a garrafa com água a 20 graus Celsius. E a temperatura final de equilíbrio, 60 graus Celsius. Substituindo os dados, a gente tem isso aqui. Então, 100 vezes 60 menos 20, mais 200 vezes 1 vezes 60 menos θ0 igual a zero. O primeiro termo da soma é o calor trocado pela garrafa, o segundo termo pelo café. Fazendo conta, você tem lá dentro, ó, 60 menos 20 é 40, vezes 100, 4.000. 200 vezes 1 é 200, a gente aplica a distributiva no parênteses. 200 vezes 60, 12.000. 200 vezes menos θ0, menos 200 θ0. Essa é a conta. 4.000 mais 12.000 vai dar 16.000. Então você vai ficar com menos 200 θ0 mais 16.000 é igual a zero. Passo o menos 16.000 para lá. Menos com menos fica mais. Passo o 200 dividindo. A temperatura inicial do café, 80 graus Celsius. O que dá para a gente a alternativa E. Certo? E a última questão. Momentos após o churrasco, o dono da festa imergiu totalmente a grelha da churrasqueira
de 1 kg é feita de ferro, a grelha é feita de ferro fundido, em uma solução de água com detergente, com volume de 200 ml. Ele me deu o volume da solução, que está inicialmente a 20 graus Celsius. Após alguns instantes, a grelha e a solução atingiram equilíbrio térmico, acabaram à mesma temperatura, 90 graus Celsius. Admita que as trocas de calor tenham ocorrido somente entre a grelha e a solução. Então, o que é o meu sistema adiabático agora? A grelha de ferro e a solução de água e sabão. Se o calor específico sensível e a densidade da solução são respectivamente 1 caloria por grama grau Celsius e 1 grama por mililitro, o calor específico sensível do ferro 0,1 caloria por grama grau Celsius, então a temperatura inicial da grelha era próxima de, então, de novo, vamos somar as quantidades de calor igual a zero. Quem está trocando calor? A grelha e a solução de água e sabão. Então, o calor trocado pela grelha mais o calor trocado pela solução, essa conta tem que dar zero, porque eles entraram em equilíbrio térmico e o sistema é adiabático. Ele me deu o calor específico da solução, me deu o calor específico do ferro, a grelha é feita de ferro, então MC delta θ. Detalhe, na fórmula eu preciso do quê? Na massa, mas ele me deu o volume da solução. E ele me fala o seguinte, a densidade da solução é 1 grama por mililitro, ou seja, cada mililitro de solução tem massa de 1 grama. Me disse ele, no enunciado, que ele tem 200 mililitros de solução. Qual é a massa da solução? Também uma regra de 3 facinho, é 1 para 1, né? Então se 1 mililitro é 1 grama, 200 mililitros, 200 gramas. Eu tenho 200 gramas de solução no problema. A massa da grelha é 1 quilograma. Então, vamos organizar as unidades. Aqui eu vou fazer toda a conta em grama. Por quê? Porque os calores específicos estão dando em caloria por grama grau Celsius. Então, eu vou passar a massa da grelha de 1 kg para gramas, 1 kg, 1000 gramas. E você fica com a seguinte coleção de dados. O calor específico da solução, 1 caloria por grama grau Celsius. Da grelha, o calor específico era feito de ferro, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Massa da solução, 200 gramas. Massa da grelha, 1000 gramas. A temperatura inicial da solução 20 graus Celsius e a temperatura de equilíbrio 90 graus Celsius. MC delta θ para a grelha, mas MC delta θ para a solução, essa conta tem que dar zero. Colocamos os dados. Massa da solução 1000 gramas, massa da grelha 1000 gramas, calor específico da grelha 0,1 caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura da grelha final, que é 90, todo mundo no final está a 90 graus Celsius, menos a temperatura inicial da grelha, que eu chamei de θg, mais a massa da solução, 200 gramas, calor específico da solução, 1 caloria por grama grau Celsius, variação em temperatura 90 menos 20, a solução vai acabar a 90 graus Celsius, estava inicialmente a 20. Colocamos os dados e fazemos as contas, certo? Então como é que fica? 1000 vezes 0,1 dá 100, 200 vezes 1 dá 200, 90 menos 20 vai dar 70. Abre o distributivo dos parênteses ali, 100 vezes 90 vai dar 9.000, menos 100 vezes θg, e 200 vezes 70 vai dar 14.000. 9.000 mais 14.000, você tem 23.000. Menos 100 θg, mais 23.000 é igual a zero. Passa 23.000 para o outro lado, fica menos 23.000, e menos com menos fica mais, só dividir 23.000 por 100, e você descobre que a temperatura final da grelha era a temperatura inicial da grelha, quando ela foi colocada na solução, é 230 graus Celsius. O que dá pra gente a alternativa E. Certo? Então essa é a aula, o módulo 3 da frente 2, pessoal da noite. Tá bom, gente? Um abraço, depois coloco mais material para vocês. Tá? Tchau.